Estamos aqui de volta na nossa live, página Pregadores da Reforma. Eu sou Josley Roseno e na live de hoje, como havia intitulado o tema para o assunto que será tratado aqui é a finalidade da vida dos homens. Gostaria que antes de iniciarmos esse estudo, essa meditação, posso dizer assim, que você compartilhe no Facebook, no WhatsApp, o link dessa página, para que outras pessoas possam ter acesso e assim obter o conhecimento. O conhecimento, segundo as informações de Provérbios, é mais precioso do que o rubi, o ouro, a prata. É muito precioso o conhecimento para vivermos melhor. E hoje vamos estar meditando numa passagem da Bíblia, em Romanos capítulo 14, versículo 7 ao versículo 8. Dois versículos somente para a nossa leitura. Lembrando que nós estamos fazendo a live no dia de sábado, aos domingos e às quarta-feira, a partir das 19h30. E eu estou preparando aí um tema muito interessante para quarta-feira, às 19h30, aqui na página. Romanos capítulo 14, verso 7 até o versículo 8. Diz assim: Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Eu tenho aqui em mãos o breve catecismo de Westminster. Esse catecismo ele foi elaborado na abadia de Westminster, em Londres, por 121 teólogos, com a intenção de combater o erro, o arminianismo crescendo, combatendo as confissões de Westminster. E o resultado desse trabalho, desses teólogos, foi a Confissão de Fé de Westminster, em 1º de julho de 1643. E veio também o Catecismo Maior, e eu não tenho um Catecismo Maior, é só em PDF, mas eu tenho aqui o breve Catecismo, que sempre estou estudando com meus filhos, com a minha família, sempre estamos estudando. Para que serve o breve Catecismo? É aprendizado, é o sistema de doutrina, de conhecimento da Bíblia, em perguntas e respostas. Eu estudo o catecismo todo ano estou estudando o catecismo. E há uma pergunta aqui, no breve catecismo, que é a pergunta número 1. Qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E aí tem uns versículos bíblicos apoiando a resposta. Eu quero começar esse vídeo assim, esse estudo, fazendo essa pergunta. Para que foi criado este óculos? Esse óculos foi criado com uma finalidade, somente uma: enxergar melhor. Esse óculos me ajuda a enxergar bem melhor, uma visão longe e uma visão próxima, a longe para perto. Essa é a finalidade do óculos. A caneta foi criada para escrever, essa é a finalidade da caneta, do lápis. Deus criou o homem. Foi o Altíssimo e Eterno Deus quem criou o homem com uma finalidade. O homem não foi resultado das moléculas do desenvolvimento de algo que não há vida. O homem foi criado pelas mãos de Deus e a matéria-prima usada por Deus para criar o homem foi o pó da terra. E a Bíblia Sagrada está nos ensinando que nós viemos das mãos de Deus. E Deus criou o homem e colocou este homem no jardim do Éden com uma finalidade: o homem glorificar a Deus. O propósito da vida dos homens aqui na terra é glorificar a Deus, é viver uma vida que agrade a Deus.
O estilo de vida dos homens deve ser um estilo de vida que agrade a Deus, que louve a Deus. Deus não criou o homem para viver uma vida de dissolução. Deus não criou o homem para o homem viver uma vida de pecado, de coisas que ele reprova. Digo aos pais, né, que a mãe que tem os seus filhos, você olha para aquela criança e vê ela crescendo e você deseja que aquela criança viva uma vida que agrade a você, que agrade a família, que seja uma criança que venha crescer e venha honrar a família, honrar os seus pais, né? Esse é o desejo de todo pai, de qualquer mãe, que seu filho honre a família. Deus também é dessa forma que ele pensa os seus filhos. O homem que ele criou, Deus quer que o homem viva de maneira que a sua vida honre a ele e não desonre a Deus. Mas infelizmente, após a queda do homem no Éden, a vida do homem não foi como ela foi criada e projetada. Deus criou o homem para a santidade, justiça, viver uma vida moral que agrade a Deus. Depois que Adão caiu com Eva, a vida dos homens não foram mais a mesma. Agora eles têm uma inclinação para somente desagradar a Deus. Mas Deus não fica parado. Deus então providencia meios para salvar este homem, para trazer este homem de volta para ele, para o propósito original. E é através de Jesus Cristo que o homem obtém a redenção. E agora o homem, através da obra de Cristo, ele vai poder glorificar a Deus, viver de uma forma que agrade a ele. O Senhor Jesus falou em João 15, que ele é a videira, e vós sois vara. Toda vara que está nele dá fruto, e a vara que não está nele não dá fruto. No que nós aprendemos, quem está fora de Cristo não vai conseguir viver uma vida que agrade a Deus. Mas aqueles que estão em Cristo, sim, eles vão conseguir viver uma vida que agrade a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós uma vida de comunhão com Deus. Estamos aqui neste mundo, viemos à existência para viver para Deus. Mas por causa do pecado original, o homem não vive para Deus. De natureza, por causa do seu coração que é enganoso, o homem vive para si mesmo. Como Paulo diz aqui, porque nenhum de vós vive para si mesmo. E nenhum de vós morre para si mesmo. Ele está falando para o público cristão, ele está falando para aquelas pessoas que têm a fé em Cristo, que crê nele, eles não vivem mais para si, mas eles vivem para Deus. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E para nós vivermos para o Senhor de uma forma que agrade a Ele, que glorifique a Ele, é preciso que viemos atentar para as regras que Deus nos deu, da maneira como agradar a Ele. E quais são essas regras? É a palavra de Deus, o Antigo, o Novo Testamento. Somos ensinados de que maneira agradar a Deus, de que maneira glorificar a Deus com a vida. O homem não foi criado, não veio à existência para a finalidade de somente comer, beber, plantar, edificar, casar, dar-se em casamento, não. Como os diluvianos da época de Noé, né? Comiam, bebiam, plantavam, edificavam, davam-se em casamento, e eles não conheciam o propósito da vida que Deus havia criado para eles. Sai um pouco aqui a câmera. Aí. Eles não atentaram para essa maneira que Deus havia criado para eles viverem de forma que agrade a Ele. E Deus nos deu a sua palavra e através do ensino da palavra de Deus, aprendemos como agradar a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Éden, Ele nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, sem a palavra de Deus, não tem como o homem
viver de maneira a agradar a Deus. A fé ela vem pelo ouvir, conforme Paulo nos ensina em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. E essa fé que vem pelo ouvir, para ela continuar crescendo, para ela continuar evoluindo, é preciso ter a palavra de Deus para alimentar a fé. Então, quando temos essa fé, nós reconhecemos a necessidade de obtermos o conhecimento da palavra de Deus. Viver sem o conhecimento da palavra de Deus é muito prejudicial, é muito perigoso e danoso para a vida, danoso para a família. A palavra de Deus é o nosso padrão para toda a nossa vida. Que comais, que bebais, ou fazer qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, através da palavra de Deus, nós iremos obter o conhecimento de que maneira agradar a Deus. A palavra de Deus é nosso padrão para o namoro, para o casamento, para a criação de filhos, para como ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom pai e ser um bom trabalhador, um bom profissional na empresa, como ser um bom patrão. Então, a palavra de Deus é o padrão para todos esses aspectos da vida. E é uma necessidade, quando temos a fé em Cristo, de ir todos os dias nas Escrituras. Por exemplo, eu não consigo ficar um dia sem meditar na palavra de Deus. Hoje, domingo, ao amanhecer o dia, eu fui para a Escritura e me deparei com um texto, e inclusive eu ia trazer essa palavra hoje, mas eu resolvi não, porque está muito ainda precoce, e eu vou continuar meditando nessa palavra, e eu pretendo trazer muito em breve aqui. Mas me falou muito comigo essa mensagem que eu li na Bíblia, em Gênesis. Eu meditei, estudei, me chamou muita atenção, me marcou a minha vida. E eu pretendo trazer para cá, para a nossa página, e compartilhar com vocês. Então, a fé depende da palavra de Deus para continuar crescendo. E dessa forma, eu conhecendo a palavra de Deus, eu vou viver para a glória de Deus. Eu vou viver de uma forma que agrade a Deus. Viver sem a palavra de Deus significa viver na terra sem esperança. E viver sem esperança é viver uma vida sem sentido. E essa fé que nós temos nos conecta com a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, na carta em que ele escreveu, na primeira carta, no capítulo 2, ele nos dá uma informação muito importante para as pessoas que já nasceram de novo. Ele diz assim no versículo 2, no capítulo 2, na primeira carta: Pedro, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Ele está usando a figura de linguagem aqui do leite, com uma criança recém-nascida, para ela continuar se desenvolvendo, crescendo, ela necessita do leite maternal. Assim também, quem nasceu de novo necessita da palavra de Deus. O leite racional, as escrituras, a doutrina bíblica. Então, sem a palavra de Deus, os homens não vão crescer, não vão dar frutos, como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus 13, a parábola do bom semeador. Ali você percebe, em Mateus capítulo 13, que a palavra, a semente é a palavra que cai em boa terra e gera muitos frutos. E a que cai em uma terra em que não é boa, não dá frutos. Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus corretamente, quando você tem um coração, o interior regenerado, transformado por Deus, quando você tem um novo coração, quando a palavra de Deus cai ali, aí a sua vida vai dar muitos frutos na prática, nas suas ações, na sua maneira de se relacionar com as pessoas. Então Paulo diz: nós vivemos para Deus. A finalidade da vida do homem aqui neste mundo é viver para Deus e não viver para si mesmo. Viver para si mesmo é um viver que desagrada a Deus. É um viver independente de Deus. E viver de uma forma independente de Deus é muito terrível e é muito perigoso. Deus não vê uma pessoa que vive para si mesmo como inocente, mas ele vê essa pessoa como alguém que merece ser punida por ele.
E se as pessoas que vivem nesse mundo, independente de Deus, vivendo para si mesmo e não vivendo para Deus, Deus vai tratar com essas pessoas no dia do juízo. O perigo de morrer sem o conhecimento de Deus. As pessoas deveriam tomar muito cuidado em viver uma vida sem o conhecimento de Deus. As escrituras, eu estou com uma live aqui, eu sei que agora, nesse momento, algumas pessoas estão com suas famílias, mas eu sei que muitos depois vão poder assistir esse vídeo e vão perceber que quando você compartilha a palavra de Deus, é poucas pessoas que vão ter acesso. Mas se fosse algo que agradasse as afeições, o coração, o que as pessoas desejam, aí seria muitas coisas. Essa é a inclinação do homem. O homem não tem inclinação para a palavra de Deus. Jesus falou que o caminho para a salvação é estreito e o caminho para a perdição é um caminho largo. A maioria vai por um caminho largo, um caminho que não é o caminho de Deus, é um caminho enganoso. Eu vou lhe mostrar na Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 12, um homem que viveu sem o conhecimento da palavra de Deus. Viver sem o conhecimento da palavra de Deus é cair em graves erros. O Senhor Jesus contou uma parábola de um rico e insensato, quando no público dele, um jovem, um rapaz, um homem, diz assim: mestre, meu irmão, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. O Senhor diz: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Aqui nós temos nós temos aqui um conflito na família de dois irmãos brigando pela herança. E o Senhor Jesus disse que ele não tem nada a ver com essa briga. Essa briga entre irmãos por causa da herança era ambição, egoísmo. O Senhor conta uma parábola de um rico insensato que vivia para si mesmo. Ele diz que um certo homem rico tinha uma grande colônia e a terra produziu frutos com muita abundância, mas o celeiro deste homem rico era muito pequeno. Ele arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Aí ele teve uma brilhante ideia. Farei isto. Verso 18, Lucas 12, 18. Derribarei os celeiros antigos, edificarei e vou construir outros celeiros maiores, e ali eu vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. Bom, aqui ele vai agir de acordo com o ídolo que está no seu coração. Ele diz assim: direi à minha alma, tens depósito e muitos bens por muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Perceberam que nesse versículo 19, o homem rico, o rico insensato, em nenhum momento ele pensou na necessidade da sua alma, ele só pensou na necessidade do corpo. Isto é viver de uma forma louca. Isto é uma forma de viver uma vida sem sabedoria, sem conhecimento e cometer graves erros. Pensar só no corpo, pensar só na matéria e não pensar na alma. Certo que nós devemos sim trabalhar para termos o sustento do corpo, o que comer, o que beber, o que vestir, mas devemos, como prioridade, pensar na nossa alma. O que você tem feito de bem para a sua alma? Você tem parado para ouvir as Escrituras, a palavra de Deus? Não digo ouvir qualquer pregador que prega o Evangelho, porque existem muitos falsos pregadores, falsos impostores, falsos ministros, clérigos do inferno que traz um ensinamento errado. Eu não sou pastor, eu não sou evangelista, não faço parte de nenhum clérigo, já tive cargos oficiais na igreja, mas atualmente eu sou pai, sou marido, sou um profissional, eu sou um homem, sou um cristão, seguidor do Messias. Então venho aqui na página, venho nas redes sociais trazer a palavra de Deus, porque foi a verdade que me libertou, foi o conhecimento verdadeiro que me libertou. E precisamos tomar muito cuidado com a nossa alma e ter o verdadeiro conhecimento para
construir uma vida espiritual saudável. E o homem rico, o insensato, disse: a alma tem depósito e muito bem para muitos anos. Come, bebe, descansa e folga. Ele não pensou no próximo, não pensou em Deus, só pensou nele. Só pensou nas coisas terrenas. Só pensou nas coisas materiais. Deus diz então no verso 20: mas Deus lhe disse: louco. Interessante que a palavra louco, ela aparece no livro de Provérbios. E Provérbios são palavras de muita sapiência, sabedoria, que nos instruem a viver uma vida de qualidade. Coisas que vivemos no nosso dia a dia. Lá em Provérbios você vai encontrar na Bíblia Sagrada muitas frases, muitos textos interessantes. Por exemplo, Provérbios 15 diz assim: a palavra dura suscita contenda, mas a palavra suave, né, apazigua. Então, são coisas que acontecem no dia a dia. E aqui ele diz: louco, alguém sem juízo, alguém sem entendimento, alguém sem sabedoria. Esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele só pensou na vida terrena, ele só pensou na necessidade física, mas não pensou no dia da sua morte. As pessoas não gostam de conversar sobre esse assunto, né? É um assunto para muitas pessoas, um assunto muito desagradável. Mas eu digo para vocês, você vai discordar, algumas pessoas vão discordar de mim. É impossível alguém que assista esse vídeo concorde, todo mundo vai concordar comigo. De natureza, os homens não vão concordar. Mas a Bíblia Sagrada ensina que o homem que não pensa sobre a sua alma, os homens que não param para pensar sobre a morte, os homens que só pensam nessa vida terrena e não pensam sobre a vida após a morte, eles são considerados como loucos, sem juízo, sem entendimento, sem sabedoria. Porque após a morte não dá mais para se preparar para a vida eterna. Se prepara aqui neste mundo para a vida eterna e não após a morte. É aqui nessa vida que os salvos, as pessoas que creem em Jesus, vão descobrir se realmente são salvos, se realmente estão em Cristo Jesus. É nesse mundo que você tem a oportunidade de ouvir o Evangelho e corrigir os seus erros à luz da palavra de Deus. Este homem não pensou no dia da sua morte. As pessoas que não param para pensar no dia da sua morte, elas não estão preparadas para enfrentar a morte. Elas não estão preparadas para morrer. As pessoas que estão preparadas para morrer são as pessoas que meditam constantemente sobre a morte, a eternidade, o dia do juízo. Eu gosto de ler a literatura puritana, inclusive eu tenho aqui bastante livros que eu adquiri ao longo de muitos anos, depois que eu conheci o Evangelho da Graça, as doutrinas da graça, né? Meus livros, a maioria, são tudo puritano, literaturas puritanas, Thomas Watson, John Bunyan, George Whitefield, Jonathan Edwards, Thomas Brooks, literaturas puritanas. E os puritanos, eles meditavam muito sobre a morte e sobre a eternidade. Tem um livro aqui, quero até mostrar ele, O Céu na Terra. Esse livro aqui, eu estou lendo ainda ele, né? Estou lendo bem lentamente, é um livro que você se deleita. E aqui a pessoa vai desenvolver a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Então é muito bom ter esse entendimento sobre a certeza de que você realmente pertence a Deus. Você vai estar pronto para enfrentar a morte. A morte para nós é somente uma cadeira de roda que nos leva para a presença de Deus. Então este homem aqui, ele só pensou em construir celeiros, ele só pensou em colocar os seus bens lá no celeiro maior e não pensou na sua alma. E o Senhor Deus disse: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tu tens preparado. Esse não era o propósito que Deus havia criado este homem. Esse não era o propósito que Deus havia criado para a vida. Deus criou este homem com o propósito de glorificar ele. Ele não estava vivendo dessa forma, glorificando a Deus.
E em Romanos capítulo 1, no versículo 24, aqui nós temos algumas declarações, alguma punição de Deus, as punições de Deus sobre aqueles que não se importam de ter conhecimento de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Versículo 28, 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. A pior coisa que Deus pode fazer ao homem, uma das coisas terríveis que pode acontecer com o homem, é Deus entregar ele ao seu coração. Deus entregando alguém às suas vontades. O homem não quer fazer a vontade de Deus, o homem não quer viver para a glória de Deus. Deus entrega o homem aos desejos do seu coração. E isso é muito doloroso, isso é muito terrível. Alguém cujos olhos já foram abertos não quer sofrer, não quer passar por isso, não deseja isso para si nem para ninguém. Aqui o texto nos mostra a corrupção do gênero humano. Os homens não se importam de ter conhecimento de Deus. O verso 28 diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. O apóstolo Paulo aqui está falando da idolatria, a depravação dos gentios. E aqui é um versículo 28, é um versículo muito triste, que nós podemos ver na nossa geração atual que elas caminham da mesma forma como aquela geração que Paulo via, que Paulo enxergava e descreveu como andava a geração de sua época. A nossa geração caminha da mesma forma, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Em Jeremias 17 nos ensina que nós temos um coração corrupto, desesperadamente corrupto, um coração enganoso. E quando nós seguimos este coração, nós vamos desagradar a Deus, despertar a ira de Deus contra nós. Os homens que não se importam de ter conhecimento de Deus, eles podem cair nessa punição, nesse juízo de Deus. Deus os entregar a um sentimento perverso. Deus os entregar ao seu coração mau e perverso. Os homens só importam de ter conhecimento sobre como ganhar dinheiro, como ser popular, como ser mais receptivo pelas pessoas. Os homens só estão se importando com coisas daqui desse mundo, só com coisas daqui dessa terra. Os homens não se importam com o conhecimento de Deus. Os homens não se importam de conhecer a si mesmo e conhecer a Deus. Eu oro todos os dias para que Deus abra os olhos das pessoas que eu conheço, as pessoas com quem eu compartilho o Evangelho, seja aqui pelas redes sociais, ou seja, pessoalmente, fisicamente. Eu oro muito para que Deus salve as pessoas e que antes que elas fechem os seus olhos e vá para a sepultura, elas vão para a sepultura, mas com os olhos abertos e com conhecimento. Deus não nos criou para viver uma vida de ignorância. Deus não criou o homem e colocou neste mundo para viver aquém dele, para viver alienado dele. Porque o Deus desse século, 2 Coríntios 4,4, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça. O homem necessita da regeneração. O homem necessita do novo nascimento. Ontem, quando eu estava indo para o aeroclube, levar meu filho para brincar, para conhecer o avião, e o meu filho mais novo disse assim: pai, antes de eu não posso agora no avião não andar porque eu preciso ser regenerado. Quando eu nascer de novo, aí sim nós vamos dar um passeio de avião. Ele já entendeu que tem que nascer de novo. Ele compreendeu a doutrina do novo nascimento, que sem o novo nascimento ninguém pode ver o reino de Deus. Então, pelo novo nascimento, o homem sim vai conhecer qual é o propósito pelo qual Deus o criou, para a glória de Deus e viver somente para Deus. Paulo diz: nenhum de vós vive para si mesmo. Nenhum de vós morre para si mesmo.
Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Bem por aqui, vou finalizar essa live e espero que eu tenha sido claro aqui e desejo que Deus toque muitas pessoas com essa mensagem. Até a quarta-feira, às 19h30, estarei aqui de volta na página para fazer outro vídeo, outra mensagem de alegria, de esperança e de edificação. Obrigado pela atenção e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso. Até a próxima.